Fala, galera, que tá falando aqui é o Pedro Estigarribia e não é Leste Empreendedor. Hoje é In The House Podcast. Isso mesmo, hoje estamos iniciando o nosso primeiro episódio, nossa primeira temporada do In The House Podcast com o Leste Empreendedor. Então, hoje cada um vai se apresentar aqui, vocês vão conhecer. Hoje vamos ter muitas risadas. Isso daqui é café, tá, gente? Vocês vão entender a referência daqui a pouco. Tá bom? E vou passar aqui para a Tessa, que vocês já conhecem, vocês já assistiram lá no Leste Empreendedor. Se não assistiram, vai lá. Leste Empreendedor Podcast. Tá tanto no YouTube quanto também no Spotify. E a Natália, que já participou também do podcast. E aí vocês vão entender muito melhor a referência do café. Tá bom? Vamos lá, Tessa. Gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, sou Tessa Restier. Sou uma das sócias da In The House, junto com o Lucas Chagas, com Natália Prado. A gente toca essa casa muito especial que vocês vão conhecer hoje também. Estou muito feliz de estar aqui hoje em parceria com o Leste, na presença da Karina, na presença do Pedro. Essa primeira temporada ela esteve do nosso planejamento estratégico por 1 ano e pouco, né, para sair. E tudo acontece na hora certa. E a gente tem muita coisa boa para compartilhar nesse programa. Muitos insights e também muito além do negócio, fora do business, né? Então, eu acho que um pouco desse espaço, a minha expectativa, pelo menos, é um pouco disso, né? Trazer um pouco para além do business aqui pro podcast, bater papo, contar piadas e falar de referência. Não. Eu acho que isso também engrandece. Se apresenta, Lucas. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Lucas Chagas. Como a Tessa falou, sou sócio também da In The House, junto com ela, com a Natália. E hoje a gente está aqui num dia muito especial, lançando o In The House Podcast com vocês, em parceria com o Leste. Estou muito feliz. É aquela leve pressão de estar aqui, porque eu não sou muito de falar, não sou muito de aparecer. Mas o que a gente não faz, né, pelos nossos sócios amados? Então, eu sou designer, trabalho com a parte de visual dentro da In The House, eu faço toda a parte de direção criativa, estou ali no processo de montagem das marcas com a identidade visual e também sou fotógrafo dessa casa maravilhosa que é a In The House. Pode ir, Nath. Olá, boa tarde. Meu nome é Natália Prado, sou uma das sócias aqui da In The House, aqui junto com o Lucas, que é parte muito do criativo, Tessa é muita parte da especialista ali da parte de branding, e eu sou a parte ali da gestão, que fica mais ali com os processos, com a equipe, como fazer acontecer, resolver os BOs do dia a dia, passar para eles a parte leve, para a gente tentar já focar mais na solução. E acho que é importante a gente reforçar aqui uma coisa que a gente sempre vê muito no negócio, de uma forma geral, o quanto que parcerias podem vir a ser muito boas, uma collab, uma parceria de sucesso, né? Então, a gente estava comentando aqui agora há pouco que a gente conheceu o Pedro no final de 2024, acho que em novembro. Tessa conheceu o Pedro primeiro, depois a gente foi conhecendo ele, Lucas depois, eu depois, e com isso a gente veio ali fortalecer uma parceria e a gente nunca tinha imaginado que, não, isso daqui vai sair uma parceria de sucesso. Eu acho que parceria de sucesso é quando dá um match realmente e é uma parceria boa para ambas as partes, né? Aquela que a gente chama de famosa ganha-ganha. Então, sejam bem-vindos. Vamos falar aqui muito de negócio de uma forma geral, em todos os momentos dele, né? Muito de como você se tornar um negócio sem ser o mesmo, né? Tendo diferencial, tendo experiência, tendo serviço. Isso é o que faz o nosso brilho, tem o nosso brilho no olho, que faz a gente querer fazer acontecer diariamente. Isso. Ai, meu Deus. Não posso deixar de falar que estou nervosa. Estar me conectando com pessoas maravilhosas que eu acompanho aos poucos no Instagram. E faz muito sentido isso aqui para mim e para todas essas mudanças que eu venho fazendo no meu trabalho. Eu sou Karine Rangel, sou fotógrafa. Estou fotógrafa, costumo me denominar assim. Porque eu sou uma pessoa que gosta de muitas coisas e todas as áreas, né, eu me conecto um pouquinho. Eu sou, às vezes, um pouquinho estrategista, às vezes eu não quero muito planejar, eu vou fazendo e vou deixando fluir. E hoje faço parte da elite criativa do Leste Vale, tenho a honra de estar participando através do Pedro, né, que ele vem conectando mulheres com esse projeto incrível. E só através dessa expertise dele que hoje nós estamos aqui conectando com essa empresa também maravilhosa que vem contribuindo na marca de muitas pessoas. E acredito que vai contribuir aqui comigo também, para mim e para quem estiver assistindo. Com certeza. A intenção principal do Leste, né, como a gente já tinha conversado e tudo, foi
levar primeiro o empreendedorismo no geral. Então, eu comecei a perceber justamente que o empreendedorismo no geral era um nicho muito amplo, então a gente foi especificando um pouco mais para ficar ainda mais nichado. Então, empreendedorismo feminino, começou com podcast, depois começou com eventos, e tem gente às vezes que acha que até que foi meio que intencional. Não chegou a ser exatamente intencional. No outro dia, na reunião que a gente estava, né, até a Tessa levou isso daí, que a gente leva um modelo muito estilo startup, que a gente pega, testa, coloca em produção. A gente, na verdade, é aquela famosa história, né? A gente coloca em produção aquilo que a gente está testando. Então... Acerta e erra rápido, acerta e erra, vai rápido. Então, porque tem gente que quando olha o Leste, principalmente, pensa que já tem... Isso me acontece direto, perguntar, já tem o quê? 2 anos, 3 anos? Eu falei assim... Eu fui uma falei delas. assim, não, tem 6 meses. Agora fez 6 meses. Começou com um podcast, o podcast começou a fazer eventos e aí começou a vir ideias. Aí eu fiz uma mentoria que falava sobre o Vale do Silício no geral. Eu falei, dá para fazer aqui. E aí foi quando eu comecei, e até mesmo por orientação de vocês, tipo assim, o Leste é um movimento de mulheres. Quando chegou em janeiro, eu falei, tá, e cadê as mulheres? Você só vai levar no podcast? Não. Aí foi quando eu comecei aquela seleção, né? E é muito de o que a gente vai falar aqui com relação ao In The House, né? Que a gente fala de brand, diferenciação e tudo. A forma como você expõe o movimento, né? A forma como eu comecei a colocar isso não só nos eventos, mas no geral, conversando. E, para quem não sabe, eu não era uma pessoa comunicativa, porque eu sou da área de TI. Muito difícil de pensar isso, né? Não era uma pessoa nada comunicativa. Tem algumas pessoas, inclusive, que participou, que era daquela minha época. E tipo assim, que Pedro? Que Pedro é esse? Comunicativa. O que Pedro? No meio de um monte de mulher. Mas Pedro Porque... tem cara mesmo de ser aquele que bota porque mochilinha na escola, eu era de nas costas TI e quase, praticamente, eu não tinha contato nem com mulher, assim, no dia a dia, assim, era no meu trabalho, né? Então, foi uma coisa que espantou todo mundo. E aí foi quando eu comecei a vir com essas ideias, e aí foi quando eu falei, tá, beleza. Vamos fazer esse movimento aqui funcionar com mulheres, vamos começar a colocar mulheres no movimento. E aí foi quando eu comecei a expandir, e o que mais não tanto me surpreendeu, porque acho que a gente estava conversando aqui um pouco antes, gente batendo papo. Acho que tem não só... Eu acho que todo mundo aqui acredita, tem gente que não acredita, né? Tem muito a coisa da sinergia e tem um pouco também de energia que você vai sentindo com tanto entusiasmo, às vezes, aquela missão da pessoa, aquela certeza, né? Se contagia. Aquela certeza que se contagia, porque quando eu comecei a selecionar, eu não explicava muito do que era o projeto, que está aqui a Karine, aqui, que foi um total exemplo. Conversei 10 minutos com ela, expliquei muito rápido o que era. Ela, tá, eu vou. Eu quero. Eu Aqueles quero. loucos empreendedores, né? Que tem a visão. Você foi o visionário. As pessoas conseguiram entendeu? visualizar a visão junto contigo. Então, por exemplo, foi primeiro a Vanusa, que aí palestrou no evento de... palestrou no evento de dezembro. Ela já tinha palestrado antes, em setembro, e aí foi em dezembro, palestrou. E aí, num outro que eu cheguei... Falei, tá, vamos lá, vou montar isso daqui. Nem expliquei muito para ela o que era, porque ainda estava estruturado na minha cabeça, como eu falei, né? Sim. Falei, tô montando isso. Tinha montado há 5 minutos atrás, eu tinha montado isso na minha cabeça. Falei, vai, ela, vou. Bora. E aí foi, a cofundadora, né, junto comigo. E aí, só que aí, partindo para a parte da In The House, que foi muito engraçado essa parte, porque uma amiga que me falou, lembra? Essa parte é muito Adoro legal. essa Eu adoro história. essa história. A amiga que me falou assim, Pedro, você tem que chamar, isso em novembro, você tem que chamar essa menina aqui pro seu Da podcast. foto no Só que Instagram. era uma Foto. foto, gente. Era com uma 3 Instagram. mulheres. Tá? Era 3 ou 4? Eu acho que eram 4 Eram mulheres. Eram 4. Eram 4. Acho que eram Você tem que 4. chamar essa daqui. Tava a Rawane, verdade. Ela, eram 4. ela especificou qual mulher era? Não. Falou a temática,
Não falou nada. Ela só falou, específico. cara, você tem que levar essa mulher aqui. Aí eu olhei a foto, Tinha uma grandona ali no tinha uma meio, uma grandona alta. chamando a atenção. Falei, Deve ser essa grande aqui. é essa daqui, eu vou chamar. Aí eu lembro até hoje que eu nem te contei que você olhou minha mensagem e eu já conto logo porque eu sou uma pessoa... Revelações. Fofoca. Ela sabe já, tipo assim... Você olhou a mensagem, foi na quinta-feira à noite, e aí você não me respondeu e ela sabe que eu guardo rancor. E ele fala, não quero mais essa. Não quero mais essa também, não. Não me responde. Um dia pra me responder também não quero. Nossa, então eu tô Aí- ferrado. Ele é difícil. Aí você respondeu no sábado. Aí no sábado eu olhei, Tá. vou relevar. Mas olha só, vou te Você contar. só relevou porque você viu que eu também era espanhola Exato. no meu perfil e falou assim, essa menina parece ser gente boa. Pô, exatamente. Olha Aí- só, o tom de voz da Tessa quebra qualquer pessoa. Você não consegue ficar com raiva Ela, dela. sou Tessa Rechi. Aí eu falei, Peraí. e olha. Aí eu mandei pro... Aí eu lembro que eu mandei pra uma menina que me ajudava um pouco nos eventos de vez em quando, né? Chegou e falou assim, mitidinha. Falando do... Cara, foi muito engraçado. Eu falei assim, não, cara, tô vendo o perfil dela, que é interessante pra chamar e tal. Gente, mas eu E não aí- tive essa percepção, não. Não, viu? Mas tem gente que tem. Tem gente que acha que eu sou metida. Mas quando a pessoa não só olha a minha cara. Sim, de Sem cara, falar assim, comigo. sem porque falar. dizem que eu sou tal. simpática. É mais a Não, cara. sim, Dizem que eu tenho aí, cara de tanto que eu nojentinha. chamei para fazer o podcast comigo a Mariana, né, a Mariana Ribeiro, que participou do podcast junto quando a gente foi fazer. Foi muito legal. E todo mundo se surpreendeu, principalmente ela, porque aí é melhor você contar, né, a história de como foi dela aí no teu projeto do Rise, Foi. faltando um dia para poder ir lá, que ela Verdade. total surpreendeu. Pegou a última vaga. Sim, porque ela olhou assim, ela falou assim, ai, Pedro, ela fala mais ou menos A do área que que eu ela falo. gosta, né? Só que, nossa, ela tá num nível muito superior ao meu, vou me sentir meio intimidado. Aí eu falei assim, não, gente. Quando chegou lá, ela falou, gente, já Ela se amo. sentiu em Ela falou Maravilhoso. comigo, Ela foi pro "Gente, Copacabana, amo né? essa No dia do mulher." Copacabana Palace. É, exatamente. A gente se conheceu no podcast, já... Pô, que legal, você trabalha com o quê? Posicionamento também. Pô, que legal, você quer me conta do seu trabalho? Assim, no pós-podcast, no cafezinho. E aí eu falei assim, cara, a gente amanhã vai estar no Copacabana Palace, no evento com mulheres e tal, não sei o quê. Aí ela, é mesmo? Tem vaga? Eu falei, cara, eu acho que só tem uma. Eu vou ver pra você, porque como era reserva lá, né? Era um jantar guiado e tal, então tinha lugar certinho, marcadinho pra tudo. Aí ela mandou mensagem, tipo, 10 e pouca da noite. Eu quero ir, tem vaga. Eu falei, ih, calma aí. Aí corremos, liguei pra Natália, pra Mariana, consegue? Porque ela tinha uma amiga. Ela não queria ir só. E aí tinha que encaixar essa amiga. Aí a gente, não, vamos fazer o seguinte, tira o presente do nosso, dá pra uma delas. Aham, vai se ajustando, tudo muito em A gente cima deixou da hora, já tudo tava bem. muito cronometradinho. E aí, no dia seguinte, eu encontrei com a Mariana lá, parecia que eu conheci ela 6 meses já. Mari, sim. que bom que você tá aqui. Foi muito Sim, legal. ela ficou muito surpresa, que ela falou assim, gente, nossa, eu fiquei surpresa, se conectou, né? E ela foi gente se participar. conectou mesmo. E foi muito bacana. E aí, logo depois, foi quando eu chamei a Natália, né? Mas olha Foi. só, calma, essa história daí vai ser longa. Você não contou que nessa foto não era pra chamar Tessa. Sim, exatamente. Muito engraçado. Essa parte é não era eu que a importante. menina tava Não era Não pra foi. chamar Tessa. gente, Era o quem? gente, o TDAH. Era você? Não, era a Mari, Era que é nossa nossa outra parceira. parceira. Nossa parceira Outra do parceira. Rise. Aí quando. então. É porque o TDAH tacou aí na hora bom. foi. É porque Aí eu o tô que de fora, é mais acontece? fácil de eu Sim, lembrar, sim, porque eu sim. super me perco. Sim, sim. Aí o que acontece? Aí foi quando eu falei assim, Priscila, ó, levei aqui, ó, o link, ela. Ah, não, ela também é ótima, mas não era ela. não. Era não do essa não, ladinho. era a Mariana. Aí a Mariana me falou assim, agora já foi. Aí chamou a Mari também pro podcast. Mari também já ela foi pro podcast ela depois. ela foi bem né? depois, que aí depois foi você. Acho que Fui- eu convidei no mesmo dia, não foi? Não, foi Nath foi depois. bem Foi antes, primeiro, Não, Mari... você... Acho que foi no mesmo dia que você fez, eu acho que... Ah, foi. Você convidou pro podcast Pro quando eu tava lá, que eu fui podcast. acompanhar a Foi. Tessa. Ela foi lá me acompanhar e você já convidou ela veio uma semana, sei lá, 2 Sim, semanas depois, que aí você um mês e pouco depois. Que eu aí acho que você foi mais. minha co-host e teve que assumir, na verdade, como host depois, né? E aí nós Por causa descobrimos do café, algumas gente, a coisas. referência Por causa do café. café, né? Como foi receber a Tessa como host, assim, do nada? Sem esperar. Sem esperar, porque o host de O verdade host, assim, mesmo não Tessa é minha estava... sócia, então assim, sócia, amiga. Não então, estava assim, tão tava preparado mais assim. em casa. O nosso host no dia, a gente não sabia, não conhecia muito bem. Agora a gente já conhece um pouco melhor.
ele tinha sido um patrocinador, né? Foi o Tuto patrocinador. no dia. Isso, foi e aí Tuto o Tuto Nhoque. foi Tuto Nhoque lá. Esqueci qual é o nome dela mesmo? Nadine. Nadine tava lá. E aí ela presenteou com espumante. Pedro levou as tacinhas de espumante, a gente foi lá tomar pra brindar logo no início. E ele falou, gente, eu não posso beber. Eu só não posso beber muito. Aí a gente, tá bom também, a gente só vai ser só brindezinho. Gente, juro, ele tomou um gole. Ele já não lembrava nem qual era o meu nome, o que eu fazia, o que eu estava fazendo ali. E não era de zoação, era de verdade mesmo. Nossa, cara. Aí depois Podem assistir esse depois episódio. ele se recompôs, ele foi lembrando aos poucos, ele falou, é porque eu não tô acostumada a beber. Eu falei, é melhor ficar sem beber mesmo. Gente, foi muito engraçado. Assistam esse podcast, foi muito bom. Inclusive, pra quem não sabe, Natália tem uma pousada romântica. Opa. E como o podcast era sobre Natália, Pedro tava lá né, fazendo aquela entrevista, perguntando sobre o negócio, sobre a pousada, o conceito e tal. E aí juntou duas histórias engraçadas nesse dia. A história dele ter tomado lá o vinhozinho e tal, e já tava mais alegrinho. E ele começou a recuperar memórias de quando ele foi num verdade. relacionamento antigo, nessa pousada. Ah, não conhecia Teve ainda toda essa Nath. história, Ele não foi sem conhecia. conhecer. Eu acho que ele começou a me sondar. Não. Ele começou a sondar numa hora que ele falou assim... o champanhe que entrou Não, e a verdade liberou, saiu. mas ele começou a sondar assim, você por acaso já teve um cliente que fechou e nunca chegou? Aí eu falei, já alguns, né, de vez em quando acontece, um cancelamento, um imprevisto. Aí ele foi falando com detalhes, assim, ele falou assim, um deles fui eu. Eu falei, como assim? Mas por que você não foi? Ele, aconteceu uma DR no meio do caminho. Eu falei, você não me pediu nem dinheiro pra reembolso, cara? Você, tipo assim, o problema foi tão grande que você não quis nem mais saber disso. Ele, não, eu falei, poxa, ainda bem. Ainda bem. Porque ficou lá. Aí voltamos. Agora imagina, teve a DR no meio do caminho, era Uber, inclusive, saindo daqui até lá. Nossa, foi caro o investimento, hein? Foi Caraca! caro o investimento. Saiu caro essa brincadeira. Saiu caro. Eu falo pra ele que ele tem que terminar um dia esse trajeto e chegar até lá pra poder viver as experiências da pousada Da City pousada. Poesia. Sim, exatamente. Porque senão só vai ficar com essa lembrança aí que não foi vai muito ficar- legal, né? Foi Não, não. engraçada, mas Hã? não é muito legal. É engraçada, mas não é Hoje muito é engraça- legal. hoje é engraçado, num dia não depois foi que muito passa, vira engraçado. graça. Depois- E aí, depois disso tudo, Lucas, que adora, né, é tímido, gosta de ficar no bastidor e tal, sempre ia lá acompanhar a gente nos podcasts e tal. No último podcast que teve, que a gente fez sobre o Rise, eu tive uma ziquezira no dia. No dia, gente. Eu comecei a ficar cheia de pinta, toda marcada, com uma alergia terrível. Eu Não acho tinha que foi condição. maquiagem, na verdade. Ela que quis ir. Maquiagem. Maquiei de propósito. Foi tudo proposital. Gente, sério, eu passei muito mal. E eles com tudo marcado, tudo organizado. Aí, Pedro, Lucas, Bora. senta aqui que você vai falar. E Lucas, Aí ele não aceitou logo de cara. Aí ele falou, não, eu não vou. Aí a gente chama ele no ao vivo que ele senta. Aí ele fala super Novamente bem, eu fui gente. forçado, gente. Foi. Novamente eu fui forçado. E assim, a gente aprende uma lição com isso. Eu sempre tô com elas, né, acompanhando, fazendo visual, tirando fotos e stories. E quando elas terminam o podcast, já tá tudo prontinho pra elas postarem. Na próxima eu não venho. É isso. Não, mas agora sim, Não, cara. abre seu coração. Deixem Como nos que comentários foi? se vocês gostam quando o Lucas vem. Não, Até deixa mesmo não. Ele palestrou, lembra quando ele palestrou também, um dos como eventos? foi pra você, assim, essa experiência? Porque eu também sou muito assim, eu sou muito de bastidor, eu gosto de ficar por trás, eu não gosto de ficar aparecendo muito, não. E como que foi, assim? Mudou alguma coisa de lá pra cá? Você está Na sendo verdade- inserido, assim, dessa maneira? Na verdade, tem mudado de uns 2 anos, talvez, pra cá. Essa questão de eu aparecer mais, de eu falar mais. Volto a dizer, não gosto. Não, eu acho que não é o meu lugar, né? Eu gosto do bastidor e eu acho que todo mundo tem o seu lugar de brilhar, né? Eu me coloco muito nesse meio de fazer os outros brilharem também, né? Dar a luz, dar o foco a essas pessoas. E por mais que eu também tenha foco, por mais que eu também brilho, tenho o meu lugar ali, que eu vou, dou palestras e tal, eu prefiro ficar no bastidor, porque eu consigo analisar melhor toda a situação. Eu gosto de tirar fotos e não... Assim, a gente super apoia, a gente super ama outros profissionais de imagem, de foto, de vídeo, mas eu conheço essas duas aqui, gente. Onde elas puderem me colocar para fazer foto e vídeo delas, elas vão me colocar porque elas acreditam muito no já meu olhar. sabe, né? Já Então, conhece. por mais que a gente tenta equilibrar aquela coisa de, eu também tenho o meu lugar de fala ali, representando a agência como sócio, eu prefiro ficar no bastidor porque
Eu acho que também tem um pouco dessa questão de direção criativa, né? Muito. Dali da agência, eu gosto de controlar todo o visual que vai ser postado ou, né, que a gente vai trabalhar no conteúdo. Eu gosto de trabalhar isso. Então, ninguém melhor do que eu estar ali nos bastidores. Mas pra eu controlar acho, isso. Não Lucas... abre mão, né? Não Sim, abre sim, mão. mas eu acho, Lucas, eu tô te falando até hoje em dia, falo comigo que eu tento ficar um pouco assim. E uma vez, inclusive, eu já falei com o Will no podcast dele, né, que é o diretor que está gravando aqui, que indiretamente nós acabamos virando referência sem a gente querer. Com certeza. Nós viramos Essa referência. E aí o que acontece? Mesmo você não querendo, as pessoas querem dos bastidores, as pessoas te veem com uma referência e quer conhecer a referência. Verdade. É igual que a gente conversa muito, inclusive, do branding total, quando hoje você vê que os bilionários estão colocando a Sim, cara sim. ali, né? Sim. Colocando a cara para poder aparecer. E se a gente for parar para pensar, para que vai aparecer? Né? Não tem muito sentido aparecer. Então, eu acho que independente dos bastidores que você gosta, as pessoas precisam olhar o Lucas e porque muita gente se inspira em você. Sim, então, mas eu acho que sempre tem dois caminhos a seguir, né? Eu vou colocar eu e Tessa, porque como a gente tá mais juntos, né? A gente faz mais coisas juntos. Tessa é o tipo de pessoa que ela gosta de contar história. Então, se ela vê uma fachada, se ela vê uma casa diferente, ela não simplesmente vai tirar foto e vai filmar. Ela vai querer contar uma história Verdade. ou vai querer saber da história daquela casa. Eu sou diferente. Se eu vejo uma coisa bonita, eu tiro foto no meu olhar e posto. Às vezes eu não preciso falar nada. As pessoas vão sentir aquilo. E eu acho que o meu feed, né? Pelo menos o meu feed pessoal, é muito sobre isso. Não tem, assim, vídeo meu falando sobre mim ou contando histórias. Mas eu acho que eu consigo passar quem eu sou e a minha história só com uma imagem, com uma tipografia diferente, com um estilo Sim. diferente. Mas você entende que, independente disso, as pessoas que gostam do teu trabalho também querem ouvir a sua opinião? Seu ponto Elas de vista, são, né? Elas são, Gente, mas... quando o Lucas aparece nos stories, explode. Sim. Mas Mas todo então, mundo eu ama. sou uma pessoa de conexão. A questão é que eu não sou antissocial, gente. Às vezes pode parecer, eu não sou antissocial. Não é, não. Eu sou uma pessoa de conexão. Mas eu não sou aquela pessoa que num grupo de amigos vou chegar primeiro e vou me apresentar. Eu vou chegar com calma, eu vou ouvir todo mundo falar, eu vou me sentir à vontade. Sim, É minha isso que eu ia pessoa. falar. E eu não Isso que eu quero ia mudar. falar Eu gosto agora. muito de ser assim, né? Sabe o que acontece dentro de uma empresa? A gente já sabe muito bem o que cada um tem de melhor do seu natural. É. E a gente respeita. É isso. Então, assim, Tessa naturalmente tem o dom da comunicação. E ela ama se E eu comunicar, gosto. entende? Pra ela é fácil. A gente descobriu que ela se alimenta dessa energia, de ter contato com as pessoas. Isso não drena a energia dela, isso Verdade. faz com que ela se alimente de ficar com mais energia ainda. Inclusive, é difícil tirar foto de Tessa em evento, porque ela, quando gruda com uma pessoa pra falar, ela fica Vai 2 até o horas fim. conversando. É mesmo. Tem que atrapalhar Eu gosto a de conversa. conexão. Eu gosto da conexão, eu gosto de falar, eu gosto de gesticular. Encostar. Eu gosto de estar perto, eu não quero que as pessoas vão embora. Tipo, diferente deles, por exemplo, eu sei que eles vão, os dois, tem um pouco desse perfil. Eles Tem. vão, são muito, assim, sociáveis, adoram se relacionar com pessoas, mas tem um limite. Chega uma hora que deu. Sabe? Eu tenho Que bateria deu, social. já. Acho que eu também Sim. tenho Bateria social. Eles Bateria têm. social. 2 Todos dias vocês têm, sequenciais, só eu também. assim, Eu tenho. é mais difícil. 2 dias sequenciais com muita gente, com Nossa, muito no contato. Rise, Eu gente. tenho. Minha bateria foi embora. Gente, Mas eu isso não é o problema só- maior, eu só né? tenho que se vocês for verem em Pessoalmente algum também. evento, vocês verem... Pessoalmente também. Se vocês forem perceber em algum evento, vai chegar uma hora que eu vou sumir. Porque tem uma hora que eu não... Que dá já- pra não, você. deu uma hora que eu falei... Sumiu. Gente, eu Sumiu. não sei o que Onde é é que tá? isso, Já, não eu falei assim, gente, já tem as representantes lá que vão representar muito melhor do que eu. Deixa eu sumir, porque já gastou muito a minha bateria social. Eu sei, assim, vai ser muito aos poucos, eu vou aumentando, vou melhorando. Cara, quando as pessoas falam assim, você é uma referência em comunicação e network, eu fico assim, hã? Oi? Eu ainda parece que não, mas Mas você já é mesmo. Já é mesmo. já... Eu vejo isso bem forte em você, porque você consegue trazer essas conexões sem você nem perceber, né? De forma mais Sem natural. sentir. Você automaticamente já coloca pessoas, principalmente no podcast.
Você convida pessoas para se conectarem ali e mesmo que sem você perceber, elas se encaixam. Gente, no último podcast com a Nath, né? Que é a astróloga, que tinha uma maravilhosa. outra, que é a Carol. Vocês conhecem? Eu não lembro se... Carol, eu conheço. A Carol vocês Carone. conhecem. Carol Carone, né? Não, Carol Não, Carone não. Carol... Ah, tá. Achei que fosse a Carone que eu vi. Carol outro dia. Ribeiro, Da Carol, que também Carol. é uma gaúcha. Eu não Essa eu não conheci ainda. Essa eu também Funcionária. acho que eu não ela, conheço, quem não. foi que me indicou ela? Foi alguém de... Foi a Janine? Janine que me indicou ela. Ah, tá. Inclusive, por isso que eu liguei a vocês, né? Entendi. Que eram duas gaúchas que foi completamente improvisado, não foi intencional. E as duas meio que trabalham com essa parte de energia e tudo. E Legal. quando eu fui ver... E, cara, quando foi essa mesa aqui com as quatro... praticamente eu achei que daqui iam sair lá para poder beber vinho, alguma coisa. Como já Muitas aconteceu. pessoas. Como Vê já que assim aconteceu. ele perceber, ele já faz essa E aí todas, tipo assim, viraram best friends ali, conectando ali com a história. Igual mesmo os próprios eventos mesmo que a gente faz, né? Então, é uma conexão que eu falo. Assim, eu acho que é intencional, mas... Como é que eu posso dizer? A energia vai se decidindo, né? Vai filtrando. É intencional eu fazer essa conexão, mas sem Se vai intenção. perceber ou não, Sem intenção é. se vai fluir de fato. Mas no final sempre flui. Eu acho que quando a gente começa essa parte de intenção, às vezes fica um lugar muito de intenção assim, eu sou um arquitetador de tudo. Eu acho que intenção, na verdade, é quando a gente começa a entender o lugar das coisas. Então, que nem a gente estava aqui né, gravando um episódio aqui mais cedo, conversando. Quando a gente, por exemplo, é empresário, a gente começa a frequentar rodas de empresários, podcasts de empresários, eventos de empresários, andar com empresários. Isso é intencionalidade, a gente está sendo Sim. intencional. Eu já tô ali, quando eu chego lá, sei lá, quando eu chego no grupo de mães da escola, né? Oi, tudo bem? Eu sou a mãe da Esther, né? Quando eu chego aqui, oi, eu sou a Tessa do branding, né? Então, a gente já meio que ocupa um lugar meio definido ali de quem a gente é, o que a gente gosta, o que a gente busca. E isso, naturalmente, vai colocando a gente onde a gente quer chegar, porque Sim, sim. a gente vai criando, né, familiaridade com as pessoas que gostam Sim, das coisas que a gente gosta. Sim. E aí eu acho que isso acaba Sim, mas no podcast o que eu tento colocar é um pouco ao contrário. É justamente quando elas vão começar a falar, eu falo, beleza, falem de vocês sem falar do trabalho de vocês. Todo mundo trava. provocação que você ama, que é seu tom de voz. Você né? gosta, Não, você na gosta. hora o pessoal trava. Sim. Trava. Sem falar de Porque elas trabalho. estavam aqui pra falar disso. É, aí Ela já- Igual já exemplo da imaginou, falar de tem que, trabalho. tem que desligar o E botão. é muito engraçado Esse porque exercício é elas nem falam, porque elas não conseguem falar, tipo assim, sem falar de trabalho. Quero que fale de você, da sua essência. O ambiente Tá, eu traz sou- isso, O né? ambiente Não, e é traz. muito. Peraí. Eu sou mãe. Ué, peraí, não, você não falou de você. Peraí, eu sou esposa. Os papéis, né? Não, Fica nos papéis. fica nos papéis que tem, como se fosse um trabalho, né? Sim. Tipo assim, fica ali. Eu falei, não, você, sua essência. E é difícil. É difícil. É difícil, porque, assim, nós somos tão conectados com o que fazemos, né? Sim. Que se a gente for, quando a gente para pensar... Ih, virou papo filosófico aqui. Aí e você tenta falar assim... E aí é nisso daí que começam a rolar as experiências que uma vai... Gente, olha, ela Complementando pra passou outra. por isso. Gente, eu passei muito parecido. Que uma isso coisa muito reflete também parecida. muito no nosso trabalho, né? E A vida pessoal reflete no o trabalho, espelhamento trabalho que reflete dá na vida ali pessoal. é muito bacana, É tentar né? não deixar o trabalho te engolir, o trabalho ser parte do seu lifestyle, né? É. Porque a gente faz o que a gente ama, Sim. né? A gente não tá obrigado Difícil fazendo aquilo. pensar, de ser diferente, assim, né? Uma vez que a gente saiu pra jantar, eu, Natália e Marisa Sim, Góes. sim, sim. E a gente fez um combinado. Quem falar de trabalho primeiro vai pagar a conta. Gente, foi muito difícil. Tinha que segurar a imagina. língua, era Muito trava-língua. difícil. Aí a gente conversando, isso aqui, essa semana eu tô muito cansada que eu fui em São Paulo, não sei o que. Uma de olhar pra outra assim. Opa. Numa viagem que eu fui resolver umas coisas, sabe? Doida pra contar. O que tinha lá? O que você fez? O que que tá aprendeu? aprontando? O que você tá aprontando? Né? É, gente, muito meu, difícil, terapeuta, é meu difícil. terapeuta, quando ele falou assim, tá, beleza, eu quero saber, você tá falando do teu trabalho, quero saber como que você está. Aí quando eu for ver, eu tô falando de trabalho de novo. É muito... Porque a gente lida com um trabalho que é de propósito, de amor, né? É, Difícil mesmo. É, Dividir. que alimenta, né? Que é alimento. Alimenta Agora a nossa alma. Agora vamos falar um pouco da In The House, para poder aproveitar e conhecer a história que a gente tá falando da parceria, de tudo, contei um pouco sobre o Leste. Como é que... Eu já conheço a história. Quem quiser ver um pouco dos podcasts também pode conhecer, mas vamos falar um pouco, até mesmo porque é o podcast da In The House. Como é que foi essa união entre o brand, a espanhola mais carioca, com a pousada
Não quero contar minha experiência. Tá traumatizado. Traumatizado. Vou começar e aí vocês vão complementando. Pode Ok. ser? Claro. Bom, antes de existir In The House, né? Eu acho que a conexão nossa aqui... Eu estudei com Natália na escola. Mas, gente, ela não lembra de mim direito. Ela fala que não era minha amiga, tá? Quero deixar registrado que é minha mágoa. Ela não me dava atenção. Gente, eu sou a pessoa Andava que só com a sou patota meio que dela. igual a Lucas. Eu sou mais quietinha. Mentira. Pra mim, ou é amigo ou é conhecido. Aí eu Entendeu? considerava até essa lá conhecida. Mas Ela você- estudava no Conhecida colégio lá. comigo. Vocês já Da minha perceberam? sala, tá? Mas vocês já perceberam Eu não que já lembro tem... dela na que a gente- sala. Você já falou, inclusive, que você achava que não tinha estudado com ela, né? Porque eu acho que ela Gente. era da outra turma, do mesmo colégio. Olha só. Mas vocês já perceberam que às vezes tem uma amizade que parece que é, como é que eu posso dizer? Uma das amizades é muito mais entusiasmada do que a outra. é. Eu Nesse via, caso, eu é. via Nossa, ela é minha ela. best friend e tal. Mas não que a não outra, seja, mas a conheço, a outra... outra, é Eu conheço. legal. conheço de vista. É porque eu via Tessa como a amiga do meu ex-namorado, É, entendeu? é isso, eu não gente. trazia Tessa como amiga, era uma conhecida Mas é porque eu falava. vocês não eram melhores amigas. Não, não Só da era, mesma não sala. era. Ah. Só E era de da- fato, o namorado dela na época, ele andava muito com a galerona mesmo. Eles, quando davam umas briguinhas, a gente ia pra festa sair. Eu acho que a Natália ficou com rancor nessa época, entendeu? Ah, meu Tá Deus. explicado. Eu acho. Tá explicado. Ela namorava o menino da mesma sala. Aí dava aquela divisãozinha quando brigava, né? Natural, Aquelas né, coisas gente? naturais. E aí, eu fiquei sem ver a Natália há muitos anos. E a gente se seguia de Facebook, aquelas coisas assim. Corta pra Lucas, né? Da onde eu conheci Lucas. Lucas, uma amiga apresentou pra Lucas fazer minha foto de grávida. Só que a gente Isso. já tinha se visto em alguns eventos sociais, mas não tinha conectado o nome à pessoa. Então eu conheci Lucas nesse contexto de fotógrafo. Mas eu lembro de Tessa. A primeira vez que eu vi Tessa na vida, eu lembro. Ontem a gente tava falando sobre isso, né? E que eu lembro a roupa que ela tava usando no primeiro dia que eu vi Tessa. Caramba, que Eu legal. não lembro a roupa que eu usei semana Foi um passada. chá de bebê. Foi eu um chá não de sou bebê. dessas pessoas que lembram dessas coisas. Não. Mas também. eu acho que. Sabe Tem que me marcar quando muito pra você vê a pessoa e você sabe que é sua alma gêmea? É isso, então, gente. foi É tipo isso. Foi Não, bem mas a Sim. Tessa, Ó, minha ela amiga, minha representa... melhor amiga está aqui, ela já tá me olhando todo. Já tá, ela Mas Calma, ela já Camila. aceitou dividir. Ela Calma, já aceitou. Camila. Mas, Ela já mas a aceitou. Tessa representa nos looks também, né? É impossível Ah, você bater o olho na Tessa e não... Pô, Mas era o look. diferente. Não, mas naquela época nem era muito, não. Não era, não. Não Em era, 2000, não. foi 2016? entregou que não era. 2016, não bem era, não. menos. 2015. 15. Gente, era 2015, era diferente. É, Teve era uma diferente. transformação de Teve. tempo, de mãe, de. Foi. Mas é Várias difícil coisas. de pensar que foi Nossa, diferente. a foto, na época, a né? foto do perfil do e-mail da Tessa é uma pessoa completamente Quem é diferente. aquela mulher, gente? Exatamente, completamente quem E ela não diferente. trocou, né? Não troquei. Não trocou, é a mesma. É isso, gente. Minhas raízes. E aí, gente, eu tava lá, depois de maternidade e tal, querendo empreender de novo. Empreender de novo, né? Não tinha empreendido, mas queria começar a trabalhar por conta própria e tal. E aí, comecei a me arriscar aí na carreira solo aí de me lançar como marca na internet, né? Sair do corporativo do CLT. Nesse processo, eu queria, né, trabalhava com branding, com marcas e tal. Eu precisava de alguém para me ajudar na parte de identidade visual dos clientes. Começou a surgir essas demandas. Já trabalhava fazendo isso sozinha, no caso. É, eu comecei assim, porque eu vim Você do era do corporativo corporativo, isso que eu ia falar. primeiro, fiquei fora do mercado para ser mãe. Isso. Não voltei da licença maternidade. Mas dentro do corporativo você já trabalhava na Mas sua não, já área. trabalhava com isso há muitos consultoria, anos. empresas grandes. É, trabalhava Já com tinha isso há muitos esse know-how dali de trás. É, mas não era esse modelo empreendedor, né? Era um modelo CLT. E aí, beleza, tive Esté, depois da licença maternidade, doidei, falei, meu Deus, como é que eu vou voltar? Não tem como. Aí parei pra ser só mãe exclusiva. Nesse momento de retorno ao mercado, eu não quis voltar CLT de novo. Falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? O que é agora? Como é que eu vou distribuir currículo? E aí, nessa de voltar, eu decidi voltar oferecendo meu conhecimento para as pessoas, né? Nesse modelo carreira solo. E aí, comecei a dar mentoria para uma pessoa. Primeiro, comecei vendendo para os meus próprios amigos, pessoas conhecidas e tal. Aí, começou a surgir isso. Eu ia ajudar a pessoa, por exemplo, com uma loja. Minha amiga tinha uma loja de roupa, queria ajuda. Mas quem ia cuidar do visual? Como é que ia fazer essa parte, né? Eu tinha estratégia. Aí, Lucas trabalhava com isso. Eu conheci ele mais como fotógrafo. Mas aí, eu falei, Lucas, peraí. Mas essa parte sua do design, se a gente juntar aqui na mentoria, vou te indicar um cliente. Cara, do primeiro, que foi
acabou. Nunca mais eu trabalhei sem Lucas. O Lucas virou um pedaço do meu legal. trabalho. Porque eu não tinha como entregar o meu trabalho sem o Complementa, dele. não dá. Complementa muito. Era, sabe assim? Então foi quando a gente fala que a gente tem meio que um casamento, eu brinco, né? Ele é meu segundo casamento. Meu primeiro é meu marido e ele é meu outro casamento. Casamento de alma. E aí aconteceu isso, assim, foi instantâneo. Comecei a trabalhar com o Lucas, pronto. Daquele dia pra lá, acabou. Então, eu fazia as mentorias, Lucas entrava com toda a parte visual da marca e eu entrava com toda a parte estratégica da marca. Assim foi. 1 ano e pouquinho, eu acho, que eu tinha de digital ali, nesse modelo. Comecei a falar, cara, a agenda tá ficando cheia, tá ficando as coisas difíceis, como é que eu vou dar conta? Muito cliente. Aí, dona Natália, que eu já seguia da escola, que eu achava que ela era minha amiga, que ela lembrava de mim direito, tava na internet falando sobre produtos digitais. Natália também veio da área do marketing e tal. E a Natália estava trabalhando com essa parte de produtos digitais na época. E aí, a gente começou a trocar. Nath, tá trabalhando com isso? Pô, tô precisando de ajuda nisso. Pô, você não me mentora? Preciso criar um produto digital. Como é que foi, Nath? Você achou que ela tava com outras intenções ou era só trabalho mesmo? Não, eu tava Você lembrou de mim, você Era só lembrava de trabalho, mim. só Não que era- a gente, não como a gente não lembrava. tinha tanto contato, a gente começou a conversar muito sobre negócio. Foi. E aí eu já acompanhava a Tessa, já sabia que ela tinha sido mãe tinha pouco tempo. Eu não lembrava mesmo. Não, lembrava dela, mas não era aquela coisa assim, eu sou uma pessoa tímida, então eu não consigo chegar na pessoa e conversar horrores sem conhecer tanto. Sem estar assim, sabe? Aqui eu consigo me soltar, falar, mas eu era mais travada. Então ali, falando de negócio de paixão, você vai no seu assunto, É um né, assunto cara? que você tá mais Foi. familiarizada, né? Então, com isso, a gente começou a trocar. Eu troquei o meu conhecimento com ela e ela comigo. Foi E bem aí, legal. a gente complementou e eu falei, caraca, eu vou te falar, eu não sabia. Isso daqui era exatamente o gap que eu precisava dentro da empresa que eu trabalhava e eu não sabia por que eu não conseguia chegar na parte estratégica, porque ela vinha muito do branding. Você Só que era ainda CLT estava muito... também? Eu era CLT, tava no corporativo. E aí, com isso, foi complementando, até que um dia ela veio com um cliente, assim, perguntar, ai, Nath, você não quer pegar esse cliente daqui? Eu falei, esse cliente aí não se nega, não. Foi. Aí eu falei, papai do céu, não queria muito voltar, né? Mas eu acho que vou voltar. Falei, tem uma pessoa que eu trabalhava antes, já me dava muito bem. Eu falei, Tessa, eu acho que eu já tenho uma equipe. Foi. Aí chamei essa pessoa, ela foi louca, porque eu não A queria Soninha. aceitar Soninha, que é nossa hoje sócia é agora sócia na e do Notance. Então, Soninha, eu contratei Soninha na primeira entrevista com 16 aninhos. E aí ela foi de estagiária, agora é sócia nossa aqui na Notance. E ela veio já da empresa do Rio. E aí, com isso, foi. Quando a gente foi ver, assim, falou assim, Tessa, vai chegar uma cliente hora. indicou outro, E quem sempre indicou outro, teve a parceria com o indicou Lucas. Então, assim, a empresa existia por trás, estava rodando tudo muito bem, sem a gente ter precisado tomar a decisão, ter pensado, porque primeiro deu certo e depois a gente veio Foi. formalizar. Não e a era gente in the começou. house. Não era in the house. Era Tessa com o Lucas, Tessa com o Nath, Tessa e Nath com Era os clientes, parceria com ali, porque um Soninha. precisava do era Assim, muita Eram parceria. projetos, sabe? Sim. Quando a gente foi ver, tomou uma proporção que o cliente foi indicando o outro, que foi indicando o outro, que foi indicando o outro, e Tinha tinham 10 equipe. pessoas na equipe. Natália liderando esse time todo, assim, que instaurou, porque essa mulher é gestora pra cacete, né? Ela, Deus me livre, ela é o pilar que segura a casa. A gente Legal. tenta, tem que Então, assim, tentar. a mulher estruturou a equipe, colocou os processos todos redondos e tal. Então, assim, tinha uma empresa que não tinha fachada. E logo a gente que E a queria... gente começou a se marca, cobrar, né? A gente começou a se cobrar muito. Tipo, e aí? O que é isso? Vamos né? precisar ter uma marca. Como é? As Sim. pessoas falo, Tessa, as pessoas me perguntam o que eu faço. Tenho vergonha. Tá Como é muito que a gente vai falar, engraçado. cara? Porque assim, a gente vende Pra mandar branding. proposta, era Caraca, tipo... meu Deus do céu, e Quem agora? somos? Aí Tessa Rechia é isso, Natália Prada é isso, Lucas Chagas é isso. Tipo, não tinha uma empresa, gente. Era muito engraçado. Então o mundo mas nos no escolheu. fundo- sim, mas no fundo, É. a empresa são vocês mesmos. Né? Mas sabe o que é não. legal? Mas Sabe- nós queríamos ter uma coisa Sim, institucionalizada. É porque, na pra verdade, poder no começo eram ter o 3 por trás. marcas. Era a Natália Prado, que Dividir ela não isso. falou, mas, assim, em parceria eu e Tessa, a gente Sim. acabou fazendo a parte de branding de Natália. Foi. Fez a identidade Foi. visual, Tessa fez todo o processo de branding com ela. Aí depois a gente fez da Pousada, ou a Fez da Pousada Pousada, foi da rebranding. In The House já? Não, a Não, pousada era foi mentoria ainda. A gente fez a da Pousada, então E é a gente muito- deixou mais um processo redondinho. Pra depois, né, tipo, de fato, reunir tudo. Total. Cara, foi muito engraçado esses dias, foi que estavam
o pessoal tava falando do Leste, tá? A menina explicando tal, não sei o quê. Aí estavam falando lá, não, de brand e tal. Tem a Tessa lá, a Tessa do Pedro. Aí eu fiquei assim... Não, pra você ver a ligação, a conexão é assim com mesmo. relação à conexão, como é que funciona. Que a gente, tudo já anda tão conectado, que é tipo assim, falar a Tessa, Natália quem? Natália da Tessa. É isso. Sim, E já acontece é assim muito, porque, mesmo. por exemplo, só no meio ali a gente deve ter umas 5 Natálias já. Então, quando a gente pra faz associar, essa... né? Já faz Mas é essa conexão. Então, acho que é isso, né? A gente conecta primeiro antes da marca com as pessoas e aí depois Total. elas Sim. compram. A gente sempre fala, primeiro a gente tem que ser, né? Pra depois a gente transparecer aquilo de novo. verdade. O brand vem de dentro pra fora. E aí, com isso, veio a junção. Quando foi fazer... A gente foi falar, cara, agora a gente vai ter que criar uma empresa. Vamos lá. Agora a gente já se conhece bem o suficiente para passar o que é a empresa. Tessa tem um dono, não é à toa que ela é especialista aqui da casa, né, gente? Quem não conhece tem que passar por um processo desse, porque, assim, eu falo que é mais do que um processo de brand, é um autoconhecimento de você virar e falar assim, caramba, eu sou tudo isso aqui mesmo, porque leva muita clareza, né? Então, você se empodera. É a tradução, né? É O a que Tessa tradução sempre da fala. pessoa. É impressionante, é um trabalho muito forte de autoconhecimento. Que nem a Cí falou aqui pra ela, ela chorou horrores, porque aquilo ali era um reflexo dela. Sim. Então, Tessa veio e conseguiu unir o que a gente achava que era lá impossível. Então, o meu lado veio muito do servir, porque a minha base foi gestão hoteleira e marketing. Mas tudo meu tem serviço, tudo meu tem experiência, tudo meu tem gestão. E o da Tessa sempre teve tudo, muita diferenciação, muito de servir. E aí a gente conseguiu encontrar que a gente não conseguia fazer nada se não fosse para servir muito bem. Então não foi à toa que saiu aí, o servir nunca sai de moda, né? Então a gente sempre fala Eu achei esse slogan sensacional. que se não for para servir, em qualquer momento, a gente acha que não vale a pena. Não vale a porque já é difícil, já tem que ter muito brilho no olho para a gente conseguir passar por todos os percalços, né? E conseguir fazer da melhor forma para que a gente impacte o mundo de uma forma mais leve, mais gostosa. Tanto a gente como as marcas que a gente venham sendo atraídas pelo legado da In The House. E automaticamente pelo legado da Tessa, da Natália, do Lucas. Porque todos nós temos muito forte essa coisa do servir, inclusive nossa equipe também. Então, é uma coisa que se instaura porque é verdade. Então, você não precisa Vira forçar, cultura, treinar, vira valor. não. E é bizarro, muita gente pergunta qual o nicho que vocês atendem, né? São especialistas em branding de quê? Muita gente, branding de moda. Eu falo, cara, a gente é especialista em agência de empresa de alto nível de serviço, porque quem é a pessoa que quer fazer branding com a In The House? É a pessoa que quer servir. É a pessoa que quer ser uma marca que serve o mundo, que quer ser inspiradora, que quer causar impacto. Porque o servir, ele tá muito relacionado ao impacto. Porque ou você vai aparecer pela repetição, aparecer toda hora, ou você vai aparecer de vez em quando, mas quando você aparecer, você vai marcar profundamente com a sua verdade. presença. E o servir, gente, não tem nada que impacte mais a vida de uma pessoa do que o servir. Quando você vai num lugar e você é extremamente servido, não servir só no sentido de garçom, Sim. de ser servido, qual a sua necessidade? Deixa eu atender genuinamente a sua necessidade. Se alguém atende a sua necessidade genuinamente, essa marca ganha o seu coração pra sempre. É verdade. Mesmo que ela seja que não aparece Sim. toda hora. E é engraçado Então a gente acredita nisso. vocês falando, antes mesmo de falarem sobre isso, já dava para perceber. Porque quando você atendia o seu cliente, você pegou a experiência, a expertise do Lucas para ajudar o seu cliente. E aí juntou com a Nath, e aí vai um juntando o outro para trazer uma experiência e um Mais resultado completa, sempre para pensando o no cliente. outro. Então, esse servir já vinha antes mesmo de vocês É verdade. Sim. trazerem isso. E esse é Vocês no- já esse é o nosso- faziam, já Esse é o nosso praticavam. looping eterno. Sim, Até sim, onde que total. a gente vai? Meu Deus do céu, tô querendo servir mais isso aqui, Porque a gente vê socorro. muitos, Total. a gente vê muitas empresas assim que focam, não, vou fazer o meu. Fazer o meu. E isso é legal porque é o diferencial de vocês. Total. Vocês querem resolver e querem Total. Sim. solucionar ali tô lendo. a situação do cliente. E sabe o de que vocês. acontece? É Às legal. vezes o servir, quando o Tessa estava falando agora do servir genuinamente, esse cliente foi um dos nossos primeiros, ele é nosso cliente até hoje na Notance, na In The House, né, automaticamente, que ele falou, sabe o que é que mais me chamou a atenção? Vocês me escutaram. E aí, quando ele falou isso ressoa até hoje na gente, porque não importa o que eu acho, muitas das vezes, importa em qual é o problema do cliente, qual é a realidade do cliente, independente do que eu tenho do meu achismo nesse momento.
porque as variáveis dele vão ser diferentes. E ele também tem uma visão de futuro dele que ele tem clareza. E é o cliente do sonho, que você tem o que é o quê? Um cliente com clareza. Então, se você tem um cliente com clareza, que ele abre a boca para poder te falar o que ele precisa, Sim. cara, tá feito. Eu tô lembrando aqui de uma pousada que não é uma pousada em Teresópolis, é uma pousada em Penedo, e essa eu consegui ir. Nessa pousada, eu tô lembrando dessa questão do servir. Cara, era tão intrínseco ali dentro ali da pousada que, sabe aquelas pessoas que te tratam tão bem que você fica até meio constrangido? Sei. Eu também me senti assim em Penedo. A primeira vez que eu fui, todo fui lugar numa que eu entrava, as pessoas me pousa- acolhiam assim. Eu ficava, Sim, gente, eu fui parece que numa eu tô em outro pousada- lugar. A gente não se Fica sente muito desacostumado. melhor. Gente, Eu vou A gente falar- não se sente é. muito melhor. Muito. Nosso dia não é muito mais gostoso? Gente, e eu fiquei impressionado, que até pelos garçons e tudo, já tinha tudo incluído. Eu falei assim, eu não quero nem sair da pousada. É. Quero ficar aqui, porque já tem incluído café da manhã, almoço e já eu vou sair daqui pra quê? Sim. Gente, que era um tratamento, assim, era tão diferenciado, né? Faz Você- até bem pra gente no todo, na alma mesmo, Não, né? sim, que No depois... detox. E aí você mesmo depois, quem tem um senso crítico, né? Depois para pensar. Eu analisei até mesmo no meu próprio negócio. Eu falei assim, cara, de fato, acho que dá pra fazer. A gente que é de business, tudo a gente acaba... Não sei se vocês já repararam, né? sim, A sim. gente pensa, a gente vai num local e já pensa ou que pode mudar deles, Cara, ou que a gente eu pode... fico muito assim. A gente Eu pode- fico muito assim. Em todo lugar, às vezes, meus amigos ficam, nossa, você tá ficando chato, mas não é. É porque É eles porque não eu tô são enxergando, empresários. exato, e eu tô enxergando lá na frente. Eu falo, cara, essa empresa aqui podia estar lá na frente. Sim. Falta isso, falta aquilo. Mesmo sendo fotógrafa, eu estudo um pouco de muitas coisas para eu poder aprender e saber direcionar meu cliente. Então eu chego num lugar, eu fico, cara, podia ser assim. Olha como é que tá com esses funcionários. A liderança não tá muito boa aqui. E não sei o quê. E a gente vai ligando as coisas. A gente é eterno insatisfeito, de certa forma, isso. pra não se colocar no comodismo e Isso. ficar mais do mesmo, né? Exato. Então eu falo, cara, se eu tô aberto pro novo. Então, assim, eu posso não estar tão bom. Uma coisa pode ter dado certo até agora, mas eu posso vir a melhorar. Ou eu posso aprimorar, por que não? Nem tudo é investimento, nem tudo é dinheiro, sabe? Muitas das vezes são coisas que você pode, mas desde que você esteja prestando atenção num todo. E muita Verdade. gente acha que essa coisa da experiência, do servir, né? Vamos estudar lá como encantar cliente, jeito Disney, né? Não é sobre Muita gente isso, acha que são de aqueles encantar, marcadores de não. excelência, né, cara? E, cara, por exemplo, quando o Lucas vai fazer um ensaio fotográfico, que ele olha no olho da nossa cliente e fala pra ela sobre uma qualidade que ela tem, que ele tá enxergando ele na direção criativa, cara, dá pra ver na hora o quanto que aquilo faz bem pra autoestima daquela cliente. Total. Às vezes ela Falar só a coisa precisava certa. daquilo. Falar a coisa certa. Então, às vezes, Verdadeira a e pessoa- genuína, né? Verdadeira e genuína. Então, isso é servir. Não precisa ser, chega aqui, toma um cafezinho, toma um bombonzinho. Isso é não precisa ótimo, é ter maravilhoso. custo, Mas, na né? boa, isso é commodity. Isso qualquer pessoa pode fazer. Até quem não é de servir pode fazer. Agora, servir genuinamente, que é você olhar pro seu cliente, ouvir seu cliente, falar pra ele o que ele precisa ouvir, entregar o que ele precisa receber, para além daquele, né, vou me dar bem nisso aqui, vou fazer um upsell rápido aqui, vou O me fazer dar um bem cross-sell acaba aqui. sobressaindo mais do que o propósito de ter começado. É isso. Eu acho que quando você isso. começa pensando só no dinheiro, É você isso. vai bater muita cabeça. A gente isso. cansa, né? Aí se você tem brilho no olho, você desiste, porque vai ser difícil, é. você vai desistir sem o processo ali. E Dessa- tem um preço. Total. Servir tem esse Tem, preço. tem. Às vezes a gente toma prejuízo pelo servir. É. E consciente, tá? Não, a gente vai tomar um prejuizinho aqui porque a gente Porque a não gente pode vai trair servir. o nosso servir. E a gente aprende, Cara, isso é melhora o muito processo verdade. Não, e isso vambora. É onde é você muito encontra verdade. o propósito. Mas a Vocês gente encontraram o propósito Isso é de muito vocês. verdade. Eu estava Muito justamente verdade. conversando com um empresário semana passada sobre isso. Em você sair no prejuízo Sim. por causa da sua, não só da sua autenticidade, como da sua marca, que é o seu nome, né? Que está ali envolvido. Então eu falei, cara, eu prometi, eu vou sair no prejuízo, porque eu já tinha falado, cara, mas essa empresa aqui é o meu nome. É isso. Então eu estou carregando aqui
eu vou resolver isso daqui, mas de cara... Porque tem gente que não tá preocupado Tem gente com que não isso. tá nem aí. Ainda mais se você não tiver um contrato, se não tiver nada, tipo assim, que hoje tem gente que acha, inclusive até que contrato é palavra, né? Sim. Contrato, a gente sabe que hoje Tem nada a ver. contrato tem uma fala, inclusive, daquele filme Fome de Poder, não sei se vocês já viram, que conta a vi história, tem uma fala do Ray Kroc, que ele fala, né? Contratos são igual os corações, são igual corações, feitos para serem quebrados. Ah, Isso- é verdade. Fala mesmo. Por quê? Porque Aham. tem gente que não tá... Agora, tá nem aí. agora, a pessoa sabe quando você tá ali de coração e ela vê que você deu a palavra dela. E que você, mesmo que às vezes você nem consiga atingir a expectativa do seu cliente, mas ele sabe se você tentou. Que você... Ele sabe se você se Mostrar- envolveu. Ele sabe Se você se deu o seu- importou. se importou. Eu acho que servir tá muito ligado a se importar. Se importar com o seu nome naquilo ali, com o nome do seu cliente, com a situação como um todo. Eu chamo muito isso de mundo do mais e mundo do menos. Tem gente que vive no mundo do menos. A pessoa do mundo do menos é aquela assim, ó. Ah, eu vou fazer isso aqui, mas o que eu vou ganhar com isso? Mas o que não sei o quê? Mas né? Então, vamos se fazer um preocupa podcast. muito Mas com peraí, eu vou ganhar dinheiro. quanto? Qual vai ser o É. meu lucro? Mas isso, o que o Pedro vai me dar? Não, mas e se não sei o quê? Quem vai sentar nessa mesa? Tem gente que só vive assim. Sim. E tem gente que é agregador, é mundo do mais. Cara, essa pessoa tem valor, o cara tá perto dela. Eu não sei o que vai acontecer, não, mas vai dar bom. Sabe? Eu acho que é isso que até acaba conectando a gente com um perfil de Total, pessoas que a Sim. gente anda. Isso que eu ia falar. É legal que o Leste com a In The House se conectou por isso, né? Totalmente, é a mesma essência. Sim. Até porque a acaba gente tendo não a mesma usou, a diferença. gente não usa esse slogan de forma como marca, como vocês, mas a gente se reconhece Se apropria porque se conecta, né? porque se conecta. É É isso. muito bom isso. E quando o Pedro fala sobre as pessoas quererem estar sem nem saber o que é muito disso. Sim. É isso. Cara, eu acho que todo mundo, e eu até falo assim, todo mundo que hoje tá na equipe, eu não cheguei, eu justamente frequentou os eventos, se impactou, e aí eu me conectei, beleza. E aí no momento eu não explico muito e, tipo, tá, eu quero. E participa. E teve gente que saiu e justamente porque depois viu que, tipo assim, tá, não tô vendo que não vai ser do jeito que eu queria. Entendeu? Tipo assim, a pessoa tá vendo. Tinha alguma outra expectativa. A As expectativa, pessoas na verdade, que era vêm com outra. alguma outra intenção acaba saindo, porque não tem isso. E até porque na vida a gente também pode fazer acontecer pela nossa parte, né, Exatamente. gente? É uma sinergia, é uma troca. É isso. Tava falando, vou puxar aqui muito passadinha de look, senão ele vai ficar muito quieto, gente. E que é uma coisa muito importante, Por porque que Tessa foi começou lembrar a de falar mim, né? aqui do ensaio, né? Então, assim, servir é muito mais pro outro do que pra gente. Isso é uma raridade no dia de hoje, né? As pessoas estão cada vez mais corridas, mais individualistas, mais dentro de tela, mais de sem ter contato muito com o outro em relação fotografada a pelo uma... Lucas, peraí. Não, ia eu tenho que falar isso, atualizar. Vamos promover isso. Eu tenho que Quando- atualizar, peraí. Quando a gente pensa ali todo o roteiro do Lucas e direcionar esse cliente, a gente passa para ele lá, Lucas passa para ele todo um briefing do quê? Do que ele já imagina da melhor versão desse cliente, porque ele já participou de uma reunião, já escutou esse cliente na essência, e ele vai passar qual vai ser mais ou menos ali a postura para ele poder o quê? Tá mais seguro. O Lucas já sabe tudo daquilo, ele não precisaria daquele roteiro, ele já sabe de cabeça o que ele tem com aquela pessoa, mas a pessoa conseguir começar a já visualizar, né? Se para ver, que sabe? se enxergar, porque muitas das vezes o cliente se ainda preparar não se também, enxerga, né? Sim, se se preparar, preparar. visualizar para ele poder ficar seguro. Não é só o resultado final da foto linda, maravilhosa, perfeita. O resultado da foto linda, maravilhosa, perfeita é ainda mais bonito quando o Lucas consegue enxergar a pessoa na melhor versão dela. Aí, pum, explode. O roteiro, na verdade, além da gente passar essa previsão pro cliente do que vai ser, né? Como que a gente pensou, porque também se baseia muito no conceito que a gente já trabalhou dentro do branding, ou quando não vem por branding, né? A gente tem essa conversa com o cliente, tentando entender o que ele quer transmitir com a imagem dele. E o roteiro, ele veio muito para ajudar
ele abrir os horizontes dele, imaginar como que vai ser aquele ensaio, as poses que a gente vai trabalhar. Não é para limitar, a gente só vai trabalhar aquelas poses, mas é só para mostrar como que pode ser, o tipo de roupa que pode usar dentro daquele ensaio, a beleza que vai ser trabalhada ali para ele. Normalmente a gente trabalha uma beleza mais natural também, porque a gente gosta de trazer a essência da pessoa. A gente não quer trazer um cliente mascarado, né? Então, o roteiro é muito para isso. E a gente já teve clientes, inclusive, que falou que já fez ensaio com outras pessoas, mas que nunca recebeu um roteiro como o nosso. Sim. E também já atendemos clientes de outros estados que a gente não fez as fotos, mas a gente mandou o roteiro e as fotos ficaram lindas. Perfeito. Porque seguiu 100% do roteiro que foi criado para esse cliente. Então, é muito importante essa parte do roteiro, dessa parte da produção que a gente faz. E, além disso, né, eu acho que no momento ali de estar com o cliente, de olhar no olho dele, de entender quem esse cliente é, eu já tive muitos feedbacks positivos que eu lia o cliente, né? De ter esse olhar mais sentimental. E, de fato, eu gosto mais de trabalhar esse tipo de ensaio. A única pessoa que me consegue fazer evento é essa daqui, é a Tessa, porque eu detesto fazer eventos. Não gosto. Eu adoro. Eu não gosto de fazer eventos porque tem muita gente, minha bateria social é muito baixa. Então, a bateria dele é menos do que a minha. Eu não gosto de muitas pessoas perto de mim, mas quando eu tô trabalhando com uma pessoa só, né, focado, eu prefiro porque eu foco totalmente naquela pessoa, e aí eu sei exatamente como que ela vai estar mais bonita numa pose, qual movimento que ela tem que fazer. Eu não gosto de trabalhar poses muito prontinhas. Ela precisa assim. ser, né? Ela precisa ser. Falar isso Na verdade, é ela, né? Então, eu sempre boto também, sempre converso com a pessoa, não precisa comprar roupa nova. Assim como, por exemplo, Tessa, a Natália e eu, a gente tem as nossas peças preferidas que a gente usa e que é marcado pelas essas peças. Por exemplo, jaqueta de couro eu uso bastante. Na gravata também, eu adoro. Natália ama coisas de poá. Preto e branco é muito Natália. Tessa terracota, blazer, é a cara dela. Então não precisa comprar roupa nova pra gente fazer um ensaio seu. Até porque o cliente tem que te ver ali naquela foto, também te ver pessoalmente que você é a mesma pessoa. Eu também concordo muito com isso. Entendeu? A gente quer montar, principalmente blazer, né? A pessoa quer fazer um ensaio e não usa blazer no dia a dia. Corporativo, né? Eu não gosto muito de usar esse termo corporativo, que eu não concordo muito. Mas a pessoa vai lá, não, porque eu tenho que comprar um blazer pra poder colocar, não sei o quê. Ah, porque eu tenho que comprar uma calça assim, não sei o quê. E ela nem usa no dia a dia dela. Ela tem que ser ela tem que ser ela no dia a dia, né? Não tem nada a ver ser de verdade. Exatamente. Então, eu acho que primeiro você tem que entender quem você está fotografando, quem a pessoa é. Pra direcionar e respeitar. até nisso. E respeitar aquela pessoa. Você não vai montar a pessoa de um jeito, você não vai fazer uma maquiagem super pesada na pessoa, que ela vai trabalhar, ela não usa maquiagem, sabe? Eu já passei por isso, de ver o ensaio de uma pessoa, e quando eu fui atender ela pessoalmente, eu não sabia que era aquela pessoa. Não usa a imagem. No máximo ali no perfil, porque tem que trocar e acaba trocando, mas se você vê, ela não se identifica, ela não consegue usar aquelas fotos de E ela nem entende por quê. Não entende por quê. E aí a gente volta de novo pra clareza do pra que fazer um ensaio. Né? Quer passar o quê? Quer mostrar o quê? Quem é você? Às vezes eu passo uma certa dificuldade até por isso, porque eu acabo indagando a pessoa, mas você quer fazer por quê? Sim. E aí eles vão embora, porque não sabe. Sim. Acha que é aquela pressão social. Não, porque eu sou empresa, eu tenho que fazer, não sei o quê. Tá, mas por quê? Como que você vai utilizar? Sim. Não tem. E aí eles fogem. Você fica sem insumo, né? E aí eu fico assim, mas eu tento ter essa conversa. Falo, olha, depois você retorna. Tenta Sim. ter essa clareza pra você entender. Porque não adianta a gente fazer uma coisa que você vai gastar e não vai usar. Total. Se fosse pra eu ganhar só o meu dinheiro, ok, vamos lá. Total. Mas pra mim não faz sentido. Não faz sentido pra eu não você. consigo. Você tá ganhar fazendo dinheiro. sendo fiel a você não mesmo, consigo né? fechar um cliente que... A não ser que queira fazer. Eu falei, vambora, beleza. Sim. Vou fazer o meu trabalho. Mas eu fico ali com aquela coisa... Eu sei que não vai usar. Eu sei que não tem sentido. E eu acho que quando você faz um negócio também que você ama, né? Por exemplo, ontem a gente fez o ensaio da Tessa.
Foi em 40 minutos. Eu nunca fiz um ensaio tão rápido na minha vida, porque a gente precisava entregar o estúdio. Mas eu já conheço a Tessa me conhece. A gente não viu nenhuma foto na câmera. Foi batendo a foto, Tessa jogando roupa para um lado, botando roupa pro outro, Foi assim batendo mesmo. mais foto, correndo, pega café, toma enquanto tá trocando de roupa, testa luz com a Débora, que trabalha com a gente também, uma das nossas sócias, e vai fazendo essa coisa correndo. No final, a gente terminou o ensaio. Em 40 minutos, saímos do estúdio ofegantes. Quando a gente voltou pra agência, abri o notebook, passei as fotos, foi aquela coisa, nossa, ficou lindo. E é por quê? Porque são anos fazendo isso. Clareza. São anos conhecendo Tessa. Eu sei como ela gosta de as roupas que ela gosta de usar, os lados que ela gosta de ser fotografada, como que ela gosta de fazer o ensaio. É muito mais fácil a gente fotografar, trabalhar com quem a gente conhece, né? Muito Lá no começo, quando eu comecei a fazer fotografia, eu não entendia muito isso. Pessoas que já entendem, né? Eu ficava, nossa, mas como assim conhecer? Eu tô conhecendo. Não é esse conhecer de, oi, tudo bem? Eu sou fulano. Não. É você conhecer de verdade. Entender os pontos que a pessoa se sente mais confortável, mais desconfortável. Ajuda muito. E muita gente não gosta de fazer a reunião, né? Eu falo, gente, vamos fazer uma reunião pelo menos online? Tem que pra ter Tem aquela que ter, troca. Aline, tem que ter. Presencial, Não tem como não eu ter. É uma prefiro. proteção pro Melhor teu próprio ainda. trabalho. Presencial é melhor qualidade. ainda, mas já que não quer, vamos tentar online para Tem poder que ter. ter isso, porque faz muito sentido. Tem que ter. E E eu eu- acho, até vou aproveitar que você falou isso, assim, uma coisa que eu falo muito pros meus clientes, isso aí que você falou, meu cliente às vezes não quer, às vezes ele não gosta. Também, assim, você entender o seu lugar, a sua marca como fotógrafa. Tipo, olha, já que você quer ter uma fotografia Karine Rangel, aqui a gente trabalha assim. Vou te Exato. explicar o meu processo. Eu começo fazendo uma leitura, vai ser uma reunião de tantos minutos, quer? Que ótimo, sabe? Se posicionar mesmo, bancar Sim, o que você sim, acredita, sim, porque exato. isso vai construir a tua assinatura da Não, tua marca. e muda muito o resultado. Sim. Muda E muito. outra coisa, né, também é questão de conexão, tanto sua como para o cliente. Eu acho que quando você contrata um profissional para tanto mexer na sua marca ou na sua imagem, você tem que ter um certo tipo de conexão com essa pessoa. Você não Total. quer fazer com qualquer pessoa. Então, assim como o cliente fazer a reunião com você é bom porque ele vai sentir quem você é e vai se sentir confortável em fazer a foto, assim como você também se sente confortável com o cliente. Porque se for um cliente mala também, ali na reunião você já dispensa. Já Total. sabe. Entendeu? Dispensa. Você não bate com seus princípios, você já consegue dispensar ali na reunião. Por isso que Verdade. você não vai ter surpresas Não. no ensaio. Verdade. Não vai. Melhor coisa. Gente, estamos então finalizando. Infelizmente, o papo tá muito bom. Queria que a gente finalizasse aqui e vocês da In The House explicassem a missão, né, do tanto da In The House verdade. e o que a gente, a proposta que a gente tem aqui com esse podcast. Tessa, fala um pouquinho. Fala Era para conhecer no geral, a gente Deixa eu tá puxar todo aqui. mundo conhecer. Fala um pouquinho sobre esse lançamento, um pouquinho, né, agora do podcast. E depois sobre a temporada, que vai ser muito voltado para a experiência. Perfeito. Bom, como vocês conheceram hoje, né, a In The House, ela fala muito sobre o servir. E esse podcast, ele veio numa primeira temporada da gente trazer uma temática pra gente debater. Ele não vai ser assim, né, flow, arte o tempo todo. A gente gosta, mas a gente realmente quer discutir pautas que a gente acredita aqui. E essa primeira temporada a gente sugeriu de trazer o tema da experiência. Por quê? O servir, ele acaba sendo sentido e percebido lá na experiência, na ponta, né? Então, nessa temporada, a gente vai estar convidando empresários que vão sentar à mesa conosco aqui. Vamos revezar um pouquinho aqui os hosts. E vamos receber empresários que praticam o servir na ponta, que têm experiências memoráveis, que impactam, que servem e que já têm um certo reconhecimento no mercado. Ou seja, são pessoas que já estão no game. A gente, nessa primeira temporada, acredito que, se Deus quiser, vão ter muitas temporadas, a gente vai ter a oportunidade de conversar com muitos perfis de empresários que a gente ama. Mas essa temporada a gente quis muito ouvir quem está fazendo e o que faz a diferença, né? O que essas pessoas realmente entregam nas suas marcas. Então, são pessoas que têm marcas fortes, pessoas que conseguiram ser lembrados como marca, oferecer uma experiência de marca, impactar o próprio mercado em relação aos seus outros concorrentes, em relação à experiência que eles entregam. Ouvir um pouquinho do por trás, do bastidor desses empresários, contando um pouquinho dessa dinâmica aqui pra gente. Então,
Essa temporada tem essa temática, né? Falar sobre experiência. Estaremos aqui trazendo também as nossas experiências pessoais aqui, diária, muita vivência, né? Que o Leste traz desse dia a dia de empresárias começando, empresárias empreendendo, empresárias no game. A In The House, né? Com os clientes, com a parte de marca. Então, assim, eu acho que é uma temporada... É um tema que a gente tentou trazer algo que a gente não encontra muito facilmente na internet, né? Assim, você talvez vai ter um pouco de dica de negócio, talvez vai ter um pouco de dia a dia, bastidor, mas uma temática mais, assim, centrada na experiência mesmo. Eu acho que vai ser bem interessante. Muito bom, gente. Então, obrigado, tá? A gente está animadíssimo aqui para os próximos episódios. E o próximo episódio... Tenho certeza que vocês vão gostar. Promete. Então, não esqueçam de... Tem um QR Code aqui na tela, tá? Vocês vão ver. In The House. É só vocês seguirem, tá? Posso falar rapidinho? Inclusive, vocês que estão assistindo aí, compartilha com todo mundo, porque eu tenho certeza que você está começando ou está pensando em começar ou já tem pouco tempo. Eu tenho certeza que esses empresários que estarão aqui nessa mesa vai ter muita coisa boa para compartilhar com vocês e vocês... pegar ali essas dicas. Verdade. Isso aí, muito bom. Então, gente, não esqueça de seguir nas redes sociais. Você vai encontrar a gente lá, Leste Empreendedor, tá bom? E a In The House, tá aqui no QR Code aqui na tela. Antes da gente encerrar, queria Diga. chamar o Will também, porque ele vai estar aqui nessa temporada conosco. Então, Opa! Will, dá um Vem oizinho. cá. Legal! Aqui, ó. Foi de Ó o diretor aí, surpresa! ó. Diretor. Deixa eu apresentar o nosso diretor aqui, nossa produção maravilhosa, marca que serve, W10, também é parceiro nosso nessa temporada. Então, vocês vão ouvir falar muito dele aqui no bastidor. Gente, chegamos aqui, ele tá nos servindo do início ao fim com maestria. Experiência. A experiência que tá, ó. Experiência Estamos Excelente. nos Estúdio sentindo aí, ó. em casa. Tô aprendendo com os melhores, hein? Exatamente. Então, não esqueça W10 Studios, beleza? Então, valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Bora.